Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos iniciando hoje o segundo bimestre. Neste segundo bimestre, vamos começar a aula falando do Antigo Regime e o Iluminismo. Primeiramente, quero agradecer a todos pela atenção. Espero que através dessa aula você possa realmente compreender o conteúdo de grande importância para o desenvolvimento do nosso raciocínio. Estarei com vocês durante esta hora de gravação e espero que realmente vocês compreendam o que estarei compartilhando com vocês. De antemão, eu peço a todos que no momento de que estiverem assistindo esta aula, que desligue o aparelho eletrônico e que preste atenção no que o professor tem a dizer para vocês. Pegue seu caderno e faça as devidas anotações. Espero a compreensão de todos. Bom, gente, apresentando o conteúdo do segundo bimestre, nós vamos estar falando sobre o Antigo Regime e posteriormente o Iluminismo, correto? Dentro de cada conteúdo, a gente vai estar falando sobre os eixos temáticos e o objetivo da aula. Bom, o eixo temático do segundo bimestre é relações políticas, religiosas, culturais e econômicas no mundo moderno e contemporâneo, razão e liberdade. Qual é o objetivo desta aula? Que nós estaremos falando do Antigo Regime e do Iluminismo. Bom, primeiramente os objetivos são comparar o Antigo Regime e o Iluminismo, compreender o pensamento iluminista do século XVIII e relacionar a crise do Antigo Regime à crise do antigo sistema colonial. Então, alunos, nesta aula, iremos falar sobre o processo aí de praticamente liberdade do Antigo Regime para o Iluminismo, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. Bom, a introdução ao conteúdo. A introdução ao conteúdo, alunos, eu sempre falo que é muito importante a gente compreender o que iremos falar durante esta aula. Bom, como eu já adiantei, vamos falar do Antigo Regime e do Iluminismo. Portanto, o que nós devemos saber sobre o Antigo Regime? Olha só, lembrando que esta aula vocês já assistiram ela praticamente quando vocês estavam no 8º ano, ou seja, este conteúdo é relacionado ao que vocês aprenderam no 8º ano, correto? Então, o Antigo Regime foi o período de domínio do absolutismo monárquico, da sociedade estamental, ou seja, aquela sociedade de classe, daquela pirâmide social, onde praticamente o clero estava no topo, em seguida a nobreza. E também da economia mercantilista, e vigorou na Europa entre praticamente os séculos XVI, até praticamente aí século XVII, século XVIII. E o rei absolutista, ele concentrava todos os poderes nas mãos. Como que ele concentrava esses poderes nas mãos? Ele legislava, ele executava e ele julgava e ainda comandava o exército. Então, este poder estava centrado nas mãos de quem? Do rei, que nós estaremos falando daqui a pouco, correto? Logo em seguida, dentro da introdução do conteúdo, vamos falar também do Iluminismo. O que foi esse Iluminismo? Bom, o Iluminismo ele foi um movimento de ideias desenvolvido essencialmente aí no século XVIII e que acabou levando ao fim do Antigo Regime, que é este que nós acabamos de falar agora, e aos investimentos de independência das colônias na América, que foi aí no caso a independência daquelas 13 colônias, ou seja, a independência dos Estados Unidos. A ideia de liberdade política é relativamente nova no mundo. Então, o conceito de liberdade política ela vai nascer a partir do momento que vai começar o movimento iluminista. Ou seja, o movimento iluminista ele vai fazer oposição ao antigo regime
dos governos absolutistas, correto? Espero que vocês estejam entendendo essa introdução do conteúdo e espero que vocês também estejam fazendo as devidas anotações, correto? Bom, alunos, vamos então ao nosso próximo slide para que a gente possa entender então de fato como tudo isso aconteceu, correto? Se você tiver alguma dúvida, pode rever aí o slide anterior e que a gente possa, através desta aula, obter grande êxito no que se diz respeito ao conhecimento, ok? Eu sempre digo, alunos, que o que as pessoas não tiram da gente é o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento tivermos, melhor é o uso da nossa razão, correto? Então, vamos lá então. Olha só. Nós vamos começar então a nossa aula falando do Antigo Regime. Por que o Antigo Regime, professor? Porque o Antigo Regime, ele antecede o Iluminismo. Então, o Iluminismo ele vai ser um sistema que vai fazer oposição a este Antigo Regime. Então, vamos saber primeiro o que é o Antigo Regime, para logo em seguida a gente saber o que é o Iluminismo, correto? Então, o Antigo Regime. Nós temos aqui uma coroa, que é o símbolo da realeza, da monarquia francesa, ok? De todas as monarquias daquele período. Final do século XVII, início do século XVIII, correto? Vamos lá então. Bom, alunos, o Antigo Regime. O Antigo Regime, quando a gente fala de Antigo Regime, é o regime político, alunos. Então, conforme mostra no slide aqui, é a expressão usada a partir aí dos finais, principalmente do século XVIII, para nomear o regime que existia antes das revoluções liberais. Essas revoluções liberais a gente pode caracterizar o que? O início do Iluminismo, ok? O Antigo Regime é atribuída ao regime político, econômico e social que caracterizou os estados europeus entre os séculos XV a XVII e os finais aí dos séculos XVIII. Politicamente, caracteriza-se pela monarquia absolutista, ou seja, pela monarquia absoluta. Economicamente, é a época do capitalismo comercial, com um sistema baseado numa agricultura arcaica, ou seja, desde o tempo do feudalismo. Socialmente, é o período da sociedade estratificada em 3 ordens ou estados. É aqui que a gente vai saber qual é o primeiro estado, qual é o segundo estado e qual é o terceiro estado, correto? Então, gente, o Antigo Regime, ele na verdade é a denominação do sistema político e social aí, no caso, por exemplo, da França, que foi anterior à Revolução Francesa de 1789, que nós vamos falar para vocês depois. Durante esse Antigo Regime aí, alunos, a sociedade francesa, no caso, ela era constituída por diferentes estados. E esses estados é praticamente quem? Clero, nobreza e burguesia, ok? Então vamos lá ao nosso próximo estado. Então, o Antigo Regime é uma forma, né, uma expressão usada aí a partir dos finais aí do século XVIII. Eu posso dizer até que nem foi final do século XVIII. Eu posso dizer que foi final, início aí, né, do século XVIII. Já começou esse processo aí de analisar o contexto político da época, correto? Vamos lá então. Bom, alunos, como que era a sociedade na época? A sociedade na época, gente, o que a gente tem que entender aqui? É que no degrau mais alto estava quem? Estava praticamente o rei, que governava segundo a teoria do direito divino, né? E na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por quem? Por Deus, correto? E quando a gente fala isso, a gente pode dizer que basicamente o antigo regime daquela época era basicamente formado por 3 estados. Ou seja, se você analisar aqui nesse quadro do slide, está escrito o seguinte: sociedade de ordens, hierarquizada e estatificada em função do nascimento e das funções de cada um.
Nós temos aqui primeiro, segundo e terceiro estado. Se você analisar, o primeiro estado está praticamente quem? O clero, que é o culto e assistência e ensino, onde a igreja tinha um grande poder. Quem? A Igreja Católica. Nós temos aqui o segundo estado, a nobreza, praticamente que tinha o quê? Funções militares, políticas e administrativas. Então nós temos aqui entre primeiro e segundo estado, que são um grupo chamado de privilegiados. Por quê? Porque eles tinham praticamente vastas propriedades de terras, eles tinham acesso a cargos, isenção de impostos e justiça própria. Isso, o primeiro e o segundo estado. Quando a gente fala do terceiro estado, eu digo sempre, alunos, que o terceiro estado é que sustentava o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza. Por quê? Era composto o terceiro estado por comerciantes, o artesanato, né, os grandes artesãos, a agricultura e todas as tarefas produtivas, né? Essa classe aqui é chamada de não privilegiados, porque eles não tinham nenhum privilégios. Por quê, gente? Porque diversas atividades econômicas e diferentes níveis econômicos aqui eles praticavam. Eles se autossustentavam e mesmo assim tinha que pagar impostos para o clero e a nobreza que pertenciam ao primeiro e ao segundo estado. Então, o povo praticamente estava dentro do terceiro estado. Nós vamos ver muito isso, alunos, quando a gente estiver falando sobre as revoluções inglesas, mais para frente, acredito que no terceiro bimestre. Então, você já tem que ficar atento aí às aulas, porque praticamente um conteúdo a gente pode estar utilizando para outro conteúdo, correto? Vamos lá então. Bom, alunos, espero que vocês estejam compreendendo esse início de conteúdo. Vamos lá então. Bom, gente, no século XVIII, assim era composto. Olha só, quem eram os privilegiados? Só resumindo, o clero e a nobreza. E os não privilegiados? Era o terceiro estado, a burguesia e o povão, ok? Se vocês analisarem nas gravuras, o primeiro e o segundo estado, composto pelo clero e pela nobreza, era praticamente pessoas que tinham privilégios, que inclusive dependiam de quê? Dependiam aí, né, do terceiro estado praticamente para sobreviver, né? Então eles eram isentos de impostos, eles tinham sua justiça própria e tinham acesso a cargos e vastas propriedades de terras. Enquanto praticamente o terceiro estado vivia para trabalhar e pagar impostos para esta classe privilegiada, que está composto do primeiro e o segundo estado, correto? Vamos lá então. Bom, alunos, dentro do antigo regime, nós não podemos esquecer de falar do absolutismo. Inclusive, eu acredito que já tenho falado para vocês dentro da sala de aula, nas aulas nossas presenciais. E uma questão que nós temos que analisar aqui dentro do absolutismo é praticamente o quê? É praticamente a sua ideia, a sua ideologia, ok? Então vamos lá. O absolutismo, alunos, é praticamente uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. Ou seja, quando eu falo do absolutismo, eu estou falando que o absolutismo, então, foi uma forma de governo muito comum lá na Europa. Em que ano, em que século, professor? Mais ou menos entre o século XVI até o século XIX. E defendeu, alunos, o que? A teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Então eu tenho que entender que o poder dos reis durante a Idade Média era considerado limitado em comparação com o período absolutista, pois havia muita fragmentação política e daí nós temos o que dentro do poder absoluto?
dentro do absolutismo, se vocês analisarem aqui no slide, nós temos um instrumento do poder absoluto. Por exemplo, a corte, né? A corte do rei, que praticamente vivia no luxo, vivia na ostentação. O exército era todo equiparado, era todo equipado e praticamente eles viviam uma vida de luxo, onde eles defendiam o que? Eles defendiam principalmente a exploração do povo, principalmente com o pagamento dos impostos, ok? Então, qual era o objetivo dessa classe absolutista? Demonstrar a sua riqueza e poder, controlar a nobreza para evitar a oposição dos grandes senhores à sua política absoluta. Então, é praticamente isso, dessa forma que era praticado o absolutismo, ok? Então, a nobreza, praticamente, aos bons olhos, né, ela concentrava aí o poder praticamente na figura e nas mãos da figura do monarca, como forma de quê? De controlar as terras que possuíam, ok? E nós podemos observar que o absolutismo, o que é ter o poder absoluto? É praticamente acumular poder nas mãos. O poder absoluto exercido pelo rei, praticamente é que ele controlava tanto o poder executivo quanto o poder legislativo e também quanto o poder judiciário. Correto? Vamos lá então. Alunos, outra questão do absolutismo. Desde a Idade Média, que os reis pretendiam aí uma diminuição do poder dos nobres, tentando concentrar aí nas suas mãos o maior número de funções e atividades, por forma a fortalecer aí o seu próprio poder e enfraquecer o poder dos seus adversários. Defende-se então a origem divina da autoridade do rei, porque a autoridade do rei, segundo eles, vinha de quem? De Deus, o rei absoluto. Então, conforme eu já falei para vocês, olha só a figura e a imagem da coroa no nosso slide, significando o quê? Poder. Então, este rei absoluto, ele concentrava os poderes legítimos aí, né, em suas mãos, que eram quais poderes? Legislativo, executivo e judicial, ok? E a forma era praticamente aí, eles comandavam o exército nacional, eles dirigiam a economia, eles controlavam a nobreza e o clero, e eles eram representantes de Deus aqui na Terra, segundo a teoria absolutista. Então, praticamente, o absolutismo é isso, correto? Tudo bem, alunos? Tem alguma dúvida? Pena que vocês não podem mandar nenhuma pergunta para mim, né? Porque estamos tendo aí aulas virtuais durante esse período e espero que as coisas possam normalizar o mais rápido possível, correto? Vamos lá então. Bom, alunos, o Estado sou eu, né? Olha só, uma frase que predomina o poder absoluto. O Estado sou eu. Quando eu analiso o Estado sou eu, nós temos que entender praticamente que era uma frase bastante usada por Luís XIV da França. O Estado sou eu. E quando ele diz o Estado sou eu, ele está utilizando o seu poder de dominação. O seu poder de quê? O seu poder absoluto. Correto? O poder absoluto, então, resumindo, para a gente fechar essa questão do absolutismo, é o quê? O rei concentrava em si todos os poderes e funções do Estado, a política, a justiça, a administração e a economia. E todos os grupos sociais estavam subjugados ao poder do rei. A ideia do direito divino dos reis defendia-se que, como o rei recebia o poder diretamente de Deus, todos os súditos lhe deviam respeito total e obediência. Isto era praticamente uma veneração à pessoa do rei, correto? Então,
analisando esse contexto, a gente tem sempre que entender que o absolutismo é essa concentração do poder, de todos os poderes, nas mãos do Estado, nas mãos do rei. Correto? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então para frente. Ok? Bom, gente, acredito eu que vocês entenderam aí, né, este breve resumo que nós falamos sobre o antigo regime, correto? E agora nós vamos falar sobre o iluminismo. O que de fato foi o iluminismo, correto? Então agora a gente vai entrar aqui na nossa parte sobre o iluminismo e eu espero que vocês prestem atenção também, porque alguns vestibulares cobram este conteúdo. O Exame Nacional do Ensino Médio também, ele sempre cobra aí, e é importante a gente analisar o contexto histórico, ok? Vamos lá então. Liberdade, igualdade e fraternidade é um lema muito comum do iluminismo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, correto? Vamos então iniciar os nossos slides, a nossa aula sobre o iluminismo. Primeira coisa, gente, olha só. Iluminismo vem de iluminar. Iluminar o que, professor? Gente, lá no antigo regime, praticamente o povo vivia na escuridão, nas trevas. Eles prestavam obediência apenas ao rei. E não olhavam, eles não importavam praticamente com seus direitos. É por isso que alguns historiadores falam que muitos povos daquela época, muitos da sociedade ali francesa, praticamente viviam na escuridão. Na escuridão de quê? Na escuridão aí, principalmente do fanatismo religioso, na escuridão da ignorância. E esses iluministas vieram para quê? Para clarear a mente do povo, correto? Então, o que é o iluminismo de fato? Vamos então conceituar o movimento do iluminismo. Gente, o movimento iluminismo, ele foi um movimento intelectual europeu, praticamente iniciado no século XVII, e indo praticamente aí até o século XVIII, né? Mas a gente pode dizer que até hoje nós somos influenciados pelo iluminismo, correto? E foi a época do ápice do Estado absoluto. E foi um momento que o Estado absoluto estava praticamente em auge. Então, o movimento intelectual iluminista veio para quebrar essa hegemonia. Veio praticamente para acabar com esse Estado absoluto. E o iluminismo, ele vem do verbo iluminar, conforme eu já falei para vocês, que foi a época do esclarecimento, época das pessoas serem esclarecidas. E também foi uma época da ilustração, que é tornar o momento ali pólido, brilhante. Pessoas esclarecidas tinham mais fácil de compreender as coisas, correto? Então eu posso dizer também que o iluminismo foi um conjunto de ideias iluministas, tinha por objetivo levar luzes para as pessoas, a inteligência e a racionalidade. É por isso que a gente fala do uso da razão. O homem nessa época aqui, ele começou a usar a razão para que ele pudesse compreender as coisas. Foi um progresso técnico e científico, ou seja, ambições burguesas de superar as barreiras da antiga ordem feudal. Então foi praticamente um progresso aí durante a instalação do pensamento iluminista. Lembrando que vocês já viram esta aula, acredito eu, no 8º ano, correto? Vamos então ao nosso próximo slide. Bom, o iluminismo ele surgiu na França no século XVII, praticamente no início do século XVII, e propunha o domínio do pensamento racional, ou seja, usando a razão, sobre o teocentrismo, Deus no centro de todas as explicações daquela época, certo? Que predominava na Europa desde a época medieval. Então, o teocentrismo é quando as pessoas colocavam Deus no centro de todas as explicações, esquecendo de quê? Do pensamento do homem, esquecendo o quê? Praticamente aí
humano, o lado humano da pessoa, que a gente pode estar analisando da seguinte forma, ok? De acordo com os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontrava grande parte da humanidade. Eu posso dizer, alunos, que foi uma ideia saindo do teocentrismo, do Deus no centro de todas as explicações, e indo para praticamente aí o movimento que a gente conhece, que foi o antropocentrismo, que é colocar o homem no centro de tudo. Porque quando o homem ele começa a usar a razão, quando ele começa a praticar aí as suas virtudes, principalmente usando o raciocínio, ele começa então a ver a sociedade de uma outra forma. Não daquela forma arrogante, daquela forma praticamente aí com ideais fanáticos na igreja. Mas ele começa a ter visões diferentes. Que visões, professor? Visões de direitos. Ele começa então a perceber que ele acumula grandes direitos em suas mãos, correto? Então o iluminismo ele é um movimento de luz, ele é um movimento que veio para que nós homens pudéssemos usar a razão, correto? Bora lá então. Os iluministas então defendiam a liberdade de pensamento e eram contrário aos dogmas religiosos e ao absolutismo. Gente, o iluminismo ele defendia a liberdade de pensamento. O homem tinha que pensar, independente do que a igreja dizia, independente do que o rei dizia. Esses dogmas religiosos são as verdades que a igreja fazia com que o homem acreditasse. E o absolutismo é aquele poder que estava nas mãos do rei. Então o iluminismo veio para quebrar essa barreira entre o homem, a igreja e o rei absolutista. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. O pensamento científico foi o momento que os nossos principais pensadores iluministas começaram então a fazer pesquisas para desenvolver aí o que? A ciência, para desenvolver. A gente vê isso muito na questão do renascimento cultural, do renascimento urbano, né, onde praticamente grandes artistas vão começar a fazer parte aí do desenvolvimento da ciência e da cultura, né? Tanto na arte filosófica quanto na arte do pensamento humano. Então isso foi muito importante nesse período, correto? Gente, espero que vocês estejam compreendendo a aula, né? Nós estamos falando do iluminismo, um movimento que veio fazer oposição ao absolutismo, ao antigo regime, correto? Porque eles queriam aí que o homem tivesse liberdade de pensamento, que o homem tivesse o uso da razão para poder desenvolver na sociedade, correto? Vamos lá então. Bom, gente, esse movimento ele promoveu mudanças políticas. Olha só o que o iluminismo mudou praticamente na Europa. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseados nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o que eu falei para vocês no início do nosso slide, quando eu comecei a falar do iluminismo, correto? Então o iluminismo ele tinha o apoio da burguesia. Por quê? Porque, inclusive, a burguesia pertencia ao terceiro estado, certo? Enquanto o clero e a nobreza pertenciam ao primeiro e segundo estado, a burguesia estava no terceiro estado. Então a burguesia ela trabalhava para poder sustentar o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza. Então, esses pensadores, os burgueses, tinham interesses comuns e até mesmo de alguns reis e rainhas, correto? Então foi assim que vai desenvolvendo o movimento chamado iluminismo. Outra questão importante, quais são os princípios do iluminismo? Universalidade, individualidade e autonomia, ok? A universalidade vem de universal, ou seja, visava a todos os seres humanos sem barreiras nacionais ou etnias, ou seja, ou praticamente aí ou raças. Praticamente a visão era de todos, ou seja, todos os seres humanos sem barreiras, sem distinção nenhuma. Então o princípio do iluminismo é que ele queria alcançar o universo, o mundo,
sem distinção de pessoas, correto? A individualidade, cada um é único, cada ser é único. Os filósofos iluministas defendiam que cada homem é único. Eu sou um, você é você e o outro é o outro. Então todos somos um. O pensamento é único. Então eles defendiam inclusive esse poder de pensar, inclusive respeitando a opinião de cada um, correto? Então, na individualidade do iluminismo, cada um é único. Dentro da autonomia, que é um dos princípios do iluminismo também, a gente pode dizer que os homens são aptos a pensar por si mesmo, sem a interferência da religião ou da ideologia, de crenças, de tradições, de mitos, né? Então, nós somos autônomos e nós temos aí o poder, nós somos aptos para pensar, meu povo. Então isso é importante, por quê? Porque nós temos aqui, os filósofos iluministas, eles defendiam muito essa questão justamente por quê? Porque nós temos aí de pensar. Então, independente o que a igreja pensa, nós temos que usar o nosso raciocínio, nós temos que usar a razão. Ok? Tudo tranquilo? Entenderam sobre os princípios do iluminismo? Qualquer dúvida vocês podem voltar no slide, ok? Espero que você esteja fazendo as suas anotações para que vocês entendam melhor o conteúdo, correto? Vamos lá então. Bom, gente, o modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países da Europa. Vários países da Europa começaram aí a ser influenciados pelas ideias iluministas. Manifestou-se onde, professor? Na Holanda, na Inglaterra e na França, onde tornou-se uma doutrina, a doutrina iluminista. Os seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. O que é uma reforma? É mudança. Mudança de quê, professor? Mudança do antigo regime para um novo regime. Qual novo regime? Que o homem pudesse principalmente participar da política e ao mesmo tempo praticamente usar a razão para poder pensar, usar e ter a liberdade de expressão, correto? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo o que o professor está dizendo. Bora então. Bom, gente, os iluministas também eles defendiam um Estado constitucional, ou seja, com leis, né, com uma existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados. Gente, agora nós vamos lá atrás falar do absolutismo. No absolutismo, o rei tinha poder limitado para ele, porque ele acumulava poder, correto? Somente ele poderia usar. Aqui, os iluministas defendiam um Estado constitucional forte e a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados e ampla margem de liberdade civil. Então, os iluministas procuravam aqui o direito dos reis, das autoridades terem os poderes limitados, ou seja, que eles não poderiam fazer o que eles entendessem, e para isso tinha que existir uma lei limitando esses poderes, no caso a Constituição que vai limitar, e uma ampla margem de liberdade civil, onde o povo inclusive pudesse participar do governo, correto? Tudo tranquilo? Vamos então ao próximo slide. Bom, gente, dentro aqui desse esqueminha, nós temos aqui o iluminismo lá em cima do quadrinho, e partindo do iluminismo nós temos o que? A razão, ok? Então vamos agora, o que o iluminismo defendia, gente? Dentro do uso da razão, o iluminismo defendia, acompanha comigo, uma sociedade igualitária, onde a igualdade de todos perante a lei tinha que prevalecer, onde o ensino escolar tinha que ser gratuito para que todos tivessem acesso. O governo constitucional, que é essa regrinha aqui do meio, tinha que ter o quê? A divisão dos poderes. E também tinha que ter a soberania popular. Ok? Nós vamos daqui a pouco falar de um grande pensador iluminista que defendeu a ideia da divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Correto? Então o governo constitucional criavam leis para que o governante respeitasse, ao mesmo tempo
queria a soberania popular, que o povo participasse. E ao mesmo tempo, nesse quadrinho verde, a gente vê a economia liberal. Ou seja, o que os iluministas defendiam também, alunos? A liberdade econômica, a livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Porque a economia, anteriormente, estava toda vinculada nas mãos do rei, através das práticas mercantilistas. Ok? Espero que vocês tenham entendido, né, esse raciocínio aqui, desse esqueminha que eu estou passando para vocês através do slide. Ok? Vamos então. Bom, gente, vamos saber agora quais foram os pensadores iluministas. É importante a gente saber, né, o pensador e quais as contribuições que eles fizeram. Tudo bem? Vamos lá então. Pensadores iluministas é a mesma coisa, alunos, dos filósofos iluministas. Vamos lá então. Bom, primeiro a estudar é o John Locke. O John Locke, gente, ele praticamente combatia o absolutismo, certo? E o Estado, ele dizia que o Estado ele tinha a função de zelar e defender os direitos naturais do cidadão. Senão, o povo poderia destituí-lo. Ou seja, então ele defendia que o rei, que o governo, ele tinha que dar atenção máxima ao povo. E se ele não levasse a sério essa política, o povo não só deve, como poderia tirá-lo, destituí-lo do cargo, do poder. Então, o John Locke, ele praticamente nesse período aqui, ele lutava principalmente por quê? O que ele procurava a dar para o cidadão? Direitos. Direitos de participar de quê? Da política. Correto? Então, o nosso primeiro pensador iluminista, John Locke. O nosso segundo pensador iluminista é o Voltaire. Qual era o pensamento do Voltaire? Ele ironizava a igreja e o absolutismo, ele defendia a liberdade de expressão. Olha só o que ele dizia. Como ele defendia a liberdade de expressão, alunos, ele dizia o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Isso é defender a liberdade de expressão. A sociedade ela devia ser reformada mediante o progresso da razão e o incentivo à ciência e à tecnologia. O Voltaire também introduziu reformas na França, como a liberdade de imprensa, um sistema imparcial de justiça criminal, a tolerância religiosa, a redução dos privilégios da nobreza e do clero. Então eu posso dizer que o Voltaire ele defendia o quê? A liberdade de expressão. Correto? Este é o nosso segundo pensador iluminista que estamos estudando. Vamos então para o próximo. O próximo pensador é Montesquieu. Montesquieu, ele praticamente ele escreveu um livro que foi muito famoso na época, que foi chamado O Espírito das Leis. Montesquieu, mostrou sua simpatia para com a Constituição inglesa e a monarquia constitucional moderada. Nele, Montesquieu formulou a célebre separação e distinção entre os poderes: executivo, né, que executa as leis, o legislativo, que produz, né, corrige e revoga as leis, e o judiciário, que pune crimes e julga, né, qualquer crime, os quais deveriam se autorregular. Então foi através da ideia do pensador iluminista Montesquieu que surgiu, inclusive, os poderes executivo, legislativo e judiciário, que é o que nós temos hoje na nossa Constituição brasileira, a de 1988. Então é importante dizer que o Montesquieu ele fez uma forte oposição ao absolutismo, porque aqui ele de fato diz que deveria haver uma separação dos poderes, cada qual fica responsável para aplicar a lei. Porque ele tinha um pensamento seguinte, alunos, que todo homem que tem um poder é tentado abusar dele. Então é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Senão eu vou estar abusando desse poder. Lembra lá no poder absolutista? O rei praticamente abusava do seu poder. Como ele não tinha freio, Montesquieu, então, a partir do seu pensamento iluminista,
ele dá a ideia de criar a separação, a tripartição dos poderes, ok? Lembrando, gente, que até hoje nós temos essa ideia dos poderes. Por exemplo, o poder executivo é aquele que executa as leis. Dentro dos nossos municípios, o poder executivo é representado pelos prefeitos, no estado é representado praticamente pelos governadores e na esfera federal pelo presidente da República, correto? O poder legislativo, ele elabora leis e dentro do município ele é representado pelos vereadores, pela Câmara de Vereadores. No estado é representado pela Câmara dos Deputados Estaduais e na esfera federal o poder legislativo ele é representado pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara de Deputados Federais e o Senado Federal, dos nossos senadores. E por fim, o poder judiciário nos municípios é representado pelos juízes de primeiro grau, correto? Aquele que vai punir, né, quem não obedece às leis. E no estado, o poder judiciário é representado principalmente aí pelos tribunais de justiça, onde tem os seus desembargadores. E na esfera federal, nós temos aí quem? O Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ok? Então, todas essas esferas são importantes para nós. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volte novamente à aula, faça as suas anotações, correto? Lembrando que estamos no segundo bimestre. Outro pensador iluminista importante é o Adam Smith. Ele era inglês e ele foi conhecido como o pai da economia. O que o Adam Smith pregava? A não intervenção do Estado na economia. Ou seja, ele não queria que o Estado intervisse na economia. Porque ele queria o quê? A livre concorrência, a lei da oferta e da procura e a divisão do trabalho. Ele dizia, inclusive, que a riqueza estava no trabalho e não na terra. Então, isso é muito importante a gente estar entendendo. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a entender essa questão, eu tenho que dizer que ele era a favor, então, do liberalismo econômico. E outra questão, quando eu falo sobre a lei da oferta e da procura, eu posso dizer que é um modelo aí de determinação de preços no mercado. A lei da oferta e da procura, gente, é basicamente aí uma demanda, ou seja, busca estabilizar aí a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. O que é a oferta? No caso, a oferta de um determinado bem ou serviço, né, a procura e a oferta de um determinado bem ou serviço. A oferta, gente, é praticamente o quê? É a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto a procura é o interesse existente em relação ao mesmo, né? Então, a oferta é quem está ofertando ali, né, a riqueza, né, o produto, e a procura é quem está procurando pelo produto. Então, a lei da oferta e da procura era muito importante, o qual Adam Smith pregava. E ele dizia que era muito importante o que? O liberalismo econômico. E que a riqueza, gente, estava no trabalho e não na terra, como os fisiocratas daquela época defendiam. Os fisiocratas, gente, era um grupo, né, que defendia que a riqueza estava apenas na terra. O Adam Smith, quando ele é consagrado o pai da economia, ele dizia que a riqueza se encontra no trabalho e as pessoas tinham que ter liberdade de produzir o que elas achassem necessário. É por isso que hoje nós temos vários ramos de trabalho, ok? Bora lá então. Bom, gente, continuando com os pensadores iluministas, o Jean-Jacques Rousseau, ele desenvolveu uma obra chamada Contrato Social, e as principais ideias dele eram o quê? Ele defendia a ideia de que o povo é soberano e que deve prevalecer sempre a vontade geral, a escolha da maioria. A gente vê nascer uma democracia aqui, né, alunos? Por quê? Porque a democracia ela está ligada à igualdade jurídica. Por quê? Porque o Rousseau ele defende que a escolha dos governantes por meio do sufrágio universal, ou seja, do voto, né, naquela época do voto masculino,
direito de voto dos homens, independente da riqueza e dos bens. Porque a gente pode observar que na classe política nem todos poderiam participar do sufrágio universal. Alunos, sufrágio universal é direito ao voto, ok? Então, ele praticamente queria o direito ao voto dos homens, independente das riquezas e dos bens. Independente dele ser rico ou pobre, o homem teria direito de votar, ok? Então, o Rousseau também ele era crítico à propriedade privada, que era a fonte geradora da desigualdade. Ele dizia que a propriedade privada é que fazia os homens se afastarem um do outro. Havia uma forte desigualdade social dentro da propriedade privada. E ele era defensor da teoria do bom selvagem, ou seja, os homens nascem bons, mas a sociedade os corrompem. Se a gente for analisar, né, alunos, a gente pode dizer que isso é verdade, né? Mas é claro que a gente também não deve nos deixar ser influenciados pelas outras pessoas, ok? A gente tem que ser nós mesmos em qualquer situação. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá então ao nosso próximo slide. Bom, gente, nós temos aqui a enciclopédia. A enciclopédia, gente, o que foi essa enciclopédia aqui? Os principais meios de difusão do iluminismo. A enciclopédia, gente, ela foi uma... Eu vou para o próximo slide, que lá já está explicando, depois eu volto aqui. Bom, gente, olha só. A enciclopédia foi 35 volumes que foram publicados aqui entre 1751 a 1780, que permitiu a difusão dos conhecimentos científicos e dos princípios iluministas. Quais foram os pensadores iluministas que tiveram a ideia de fazer essa enciclopédia, esses 35 volumes, para que as pessoas pudessem ter direito e acesso aos seus conhecimentos? O Denis Diderot e o Jean d'Alembert. Então, esses dois pensadores iluministas teve a ideia de publicar esses 35 volumes chamados de enciclopédia. Se vocês analisarem aqui ao meio, tem a capa original da enciclopédia do ano de 1751 e 1780, ok? Voltando, gente, olha só. A enciclopédia, dirigida pelo Diderot e d'Alembert, foi publicada nesses anos que eu falei para vocês, de 1751 e 1762, em 28 volumes. 11 os quais com gravuras, com a colaboração de muitos sábios da época, ok? Então foi, na verdade, um compêndio aí de informações. Muitos historiadores, eles praticamente assim, uns falam um volume, outro fala outro, mas na verdade são 35 volumes, correto? Bom, onde as pessoas colaboraram para implantar aí essa enciclopédia? Jornais e outras publicações periódicas, como gazetas, correios, magazines e mercúrios, academias de letras, salões, cafés e clubes, a maçonaria, que é uma sociedade secreta cujos membros, os maçons, se organizavam em pequenas células, as lojas maçônicas e obedeciam às normas e rituais próprios. Então, esses lugares aqui, né, estes meios aqui é que foram divulgados o quê? A enciclopédia iluminista. Qual o objetivo da enciclopédia iluminista, gente? Praticamente o quê? Difundir os conhecimentos científicos dos princípios iluministas. Quais princípios? Aquelas ideias que os pensadores iluministas difundiam, correto? Vamos então para o nosso próximo slide. Bom, gente, outra questão importante que a gente tem que analisar dentro do iluminismo é o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido é uma forma de Estado absoluta que dominou certos países atrasados da Europa aí no século XVIII. O que caracterizou o despotismo? É despotismo, gente. Aqui está despotismo, mas é despotismo. Despotismo. Então, caracterizou-se por utilizar os ensinamentos propostos pela teoria iluminista, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política. Ou seja, esses reis que nós vamos falar daqui a pouco, eles começaram a usar algumas ideias iluministas para aplicar dentro da sociedade deles. Mas eles aplicando essas ideias iluministas, por que eles aplicaram? Porque eles estavam praticamente, as pessoas, a população estava praticamente descontentes com eles, né? Praticamente a moral deles estavam lá embaixo. Então eles falaram assim, vamos usar algumas ideias iluministas para ver se o povo confia mais em nós. Ou seja,
Eles começaram a utilizar essas ideias iluministas, mas não abriu mão do poder absoluto na prática política. Então, eles usaram essas ideias, mas ao mesmo tempo eles permaneceram na arrogância e principalmente aí na prática de acumular o poder nas mãos, correto? Vamos então. Os países ligados ao despotismo esclarecido apresentavam problemas estruturais. Por que esses reis começaram então a usar algumas ideias iluministas que foi conhecido como despotismo esclarecido? Por quê, gente? Porque nestes reinos as suas economias baseavam-se nos princípios mercantilistas, tinham sociedade pouco diversificada, sem dinheiro, né, sem capital, sem pessoal técnico e com uma burguesia emergente. Ou seja, praticamente esses reinos, esses países que nós vamos falar daqui a pouco, eles estavam numa crise financeira. Então eles começaram a usar algumas ideias iluministas praticamente para, primeiramente, acabar aí com a insatisfação do povo em relação ao governo deles e ao mesmo tempo começar o povo acreditar que eles realmente estavam com eles, mas na verdade não estavam, né? Porque eles continuavam exercendo o poder absolutista. Bom, os principais despotas esclarecidos. Lá em Portugal, nós tivemos aí o Marquês de Pombal, que era o ministro de Dom José I. Quais foram a realização que ele fez usando as ideias iluministas? O que ele fez em Portugal? Olha só. Ele aumentou o controle do Estado sobre a economia, ele incentivou o comércio e as manufaturas, ele expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias, e ele procurou também desenvolver uma educação leiga sem a influência da igreja. Então essa foi a participação dos pensamentos iluministas aqui do despotista Marquês de Pombal de Portugal, ok? Na Áustria, o José II, o que ele fez usando as ideias iluministas? Ele estimulou o desenvolvimento das manufaturas e da agricultura, ele libertou os servos das várias regiões do país, ele desenvolveu a educação dentro do país, ele taxou também as propriedades da natureza, da nobreza e do clero. Então essa foi a participação da Áustria usando as ideias iluministas. Na Prússia, o Frederico II, o que ele fez usando as ideias iluministas? Ele organizou militarmente a Prússia, ele expandiu o território do país, ele estimulou o desenvolvimento industrial, ele incentivou a educação, correto? E, por fim, na Rússia, a Catarina II, a Grande, né? Ela incentivou o quê, gente? Ela incentivou a cultura, promoveu transformações sociais baseadas nas ideias iluministas e também fez aberturas de hospitais, né? Então, esses reis aqui e rainhas que começaram a utilizar as ideias iluministas foi praticamente para quê? Para conquistar aí a confiança do povo. Mas na verdade eles continuavam usando o quê? O poder absoluto, ou seja, eles controlavam, o poder estava acumulado todo em suas mãos, correto? Bom, aluno,